embora o encargo que eu tenho para hoje, ele não é necessariamente uma continuidade daquilo que eu comecei, daquilo que eu compartilhei com os irmãos na semana passada. Por outro lado, posso afirmar que há uma profunda relação com aquilo que foi compartilhado semana passada. Aqueles que ainda não tiveram oportunidade de escutar, se tiverem um pouquinho de paciência, vejam lá pelos nossos canais, escutem. E eu gostaria então de, talvez pelo menos a princípio nesse tema, gostaria de entregar para os irmãos aquilo que o Senhor ele tem colocado no meu coração. Gostaria de ler com os irmãos, primeiramente, alguns textos. O primeiro lá no capítulo 4 de Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem de Deus, do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Nós também conhecemos, e talvez não tenha necessidade dos irmãos abrirem, mas o texto no qual nós refletimos bastante quando estudamos em Romanos, no capítulo 12, onde Paulo também faz esse rogo e esse clamor aos irmãos para que eles apresentassem os corpos, para que nós apresentemos os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E temos também esse mesmo apelo que nós vemos e lemos aqui em Efésios, quando Paulo, no versículo 2, ele diz para nós, então, não nos conformarmos, nós não nos amoldarmos com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um outro texto que eu gostaria de ler também, nesse texto, nessa reflexão que temos feito, quando digo temos, não eu, mas nós como comunidade temos feito, ele já foi lembrado algumas vezes, que é ali em 2 Timóteo, no capítulo 3, quando também Paulo ele vai listar as características daqueles homens dos últimos dias, colocando que seriam dias difíceis. Em algumas versões fala sobre dias trabalhosos. E ali, irmãos, é importante fazer alguma colocação sobre esse texto. Primeiro, voltando aos textos que lemos, e é muito claro nesses textos que ali faz uma referência tanto à velha nessa necessidade de renovação do entendimento, essa necessidade de renovação do espírito do nosso entendimento, da nossa mente. Faz uma referência às coisas concernentes ao velho homem, faz referência à nossa velha natureza. E creio que para nós isso é muito fácil entender, ou pelo menos compreender ou interpretar com relação a texto, que há essa necessidade de nós como povo de Deus, de nós como nova criatura, nós então nos despojarmos do velho homem, nós nos revestirmos da vida de Cristo, do novo homem, e permitirmos então que essa vida, ela esteja submetida à vontade de Deus. Aqui,
em 2 Timóteo capítulo 3, e possivelmente pode ter duas interpretações, dois entendimentos com respeito a esses homens que são citados aqui, mas alguns pontos me fazem entender que dentro do próprio contexto do livro, do contexto que vem posterior ao que é colocado aqui, me fazem entender que esse é um contexto dentro de uma comunidade cristã, um contexto dentro de uma vida cristã. Primeiro porque, não só nos últimos dias, mas desde que o pecado entrou no mundo através de Adão, e aí podemos ir para Gênesis e logo ali no início a gente vai se espantar com o poder do pecado. Se espantar com a forma como o pecado ele corrompeu o homem, corrompeu a mente do homem, a ponto do homem então preferir as paixões da carne, a vontade da carne, a se submeter ao senhorio de Deus. E aí quando, nesse texto, Paulo vai falar dos homens egoístas, e eu prefiro muito mais a versão do amantes de si mesmos, dos homens avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, etc. Essas características, elas são características que elas não vão existir, ou elas não passaram, ou passarão a existir nos últimos dias. Então, desde que o pecado entrou no mundo, essas características, ou essas situações, elas começaram a ser manifestas. E também seria difícil entender que em algum momento o homem sem Deus, o homem que não recebeu a revelação de Deus e que não se rendeu ao senhorio de Deus, ele em algum momento ele foi mais amigo de Deus do que amigo do mundo, do que amigo dos prazeres do mundo. Então, quando Paulo ele fala que nesses últimos dias os homens eles serão mais amigos dos prazeres, que amigos de Deus, eu vejo difícil ver um incrédulo, olhar para esse incrédulo e entender que em algum momento ele teve uma aproximação a Deus, aos mandamentos de Deus, com o desejo de obedecer a Deus. A própria continuação aqui no versículo 5, quando fala da forma de piedade. E aí, esse contexto que eu estou passando para os irmãos e a maneira como eu tenho entendido esse texto, ela é importante. Porque também, dentro da continuação do texto, no versículo 8, depois de listar todas essas características, Paulo, ali ele vai falar que, do modo que Janes e Jambres, eles resistiram a Moisés, então estes homens também, eles resistem à verdade. São homens de todos corrompidos na mente, réprobos ou reprováveis, desqualificados quanto à fé. Irmãos, também num contexto cristão, também dentro da nossa rotina individual cristã, ou da nossa liturgia como comunidade, entendo que nós também precisamos ter esse trabalho de renovação da nossa mente, de sempre estarmos diante do Senhor buscando entender e buscando clareza se o caminho que temos tomado, se as atitudes que temos tomado, aonde nós temos prosseguido, se de fato é aquilo que tem agradado a Deus. Porque é verdade que nós corremos um grande risco, e acredito que foi a oração da nossa irmã, de nós, por exemplo, nós viemos aqui todo domingo partindo pão e nós nos acostumarmos com esse ritual que nós fazemos, com essa liturgia que nós fazemos, sem compreender verdadeiramente aquilo que temos feito, sem que nós participarmos desse momento. Ele é um desafio. Participamos semanalmente e pode ser que essa mensagem, isso que temos compartilhado quando partimos o pão, isso não nos causa mais impacto. Então, num contexto de vida cristã, precisamos ter a nossa mente renovada. Precisamos ser renovados a cada dia, porque também dentro desse contexto, Paulo ele coloca, esquecendo das coisas que para trás fica. E não entendo eu que quando Paulo fala isso, ele se refere apenas às coisas ruins, apenas às coisas relacionadas ao nosso passado como velho homem, quando ainda estávamos distantes de Deus. Mas tudo, irmãos, porque se nós como cristãos, nós ficarmos
apegados ao nosso passado, aquilo que nós fizemos pelo Senhor, aquilo que nós fizemos pelos irmãos, sem olharmos para frente, sem prosseguirmos olhando o alvo que é Cristo, nós teremos uma mente embotada. E por isso, irmãos, é necessário que a nossa mente, e agora pegando esse termo usado em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, que é onde eu quero considerar com os irmãos também alguns pontos, é necessário nós termos uma renovação da nossa disposição mental. Então que o Senhor ele nos ajude a estarmos nesse momento agora, não como como ouvintes passivos, não apenas buscando conhecimento, buscando decorar as letras, mas clamando ao Senhor para que Ele nos capacite a vivermos aquilo que Ele tem nos mandado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, todos nós, Senhor, temos os nossos desafios, as nossas dificuldades. Todos nós passamos pela nossa semana, Senhor, atribulados, com muitas angústias, com muitas distrações, Senhor. Senhor, e sabemos que muitas vezes essas coisas, elas são usadas pelo inimigo para nos afastarmos de Ti. Para, Senhor, nós não termos o nosso coração voltado para o Senhor, e sim para as coisas deste mundo, e sim para nós mesmos, Senhor. Nos perdoe, pedimos ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia. Pedimos ao Senhor para que o Senhor possa renovar, Senhor, não apenas o nosso físico, Senhor, não apenas a nossa energia, as nossas forças, Senhor, mas renovar também a nossa mente. Precisamos, Senhor, ter uma verdadeira ou uma clara compreensão daquilo que o Senhor tem nos falado, daquilo que o Senhor tem nos ordenado, daquilo que o Senhor tem nos orientado. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma disposição mental para escutarmos a voz do Senhor, uma disposição mental, Senhor, para levantarmos e trabalharmos pelo Senhor e obedecermos a Ti. Senhor, que nessa manhã, mais uma vez, o Senhor use de misericórdia. Derrame, Senhor, a Tua bênção sobre nós. Derrame a Tua palavra sobre nós. Derrame revelação sobre as nossas vidas, Senhor. Revelação sobre as nossas mentes. Senhor, para que glorifiquemos ao Senhor no dia de hoje. E para que glorifiquemos ao Senhor, Senhor, no nosso dia a dia. Como servos, como aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. E é no nome de Jesus Cristo, Pai, que nós oramos a Ti. Irmãos, então, 1 Coríntios, no capítulo 10. Desculpa, no capítulo 1, versículo 10. Paulo, ele escreve aos irmãos e faz este rogo, dizendo que pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, mas que antes sejam inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E também numa leitura mais rápida, a gente pode compreender mal ou entender mal esse texto, porque talvez ao pegarmos essa expressão que Paulo coloca, onde ele nos exorta e nos roga a falarmos a mesma coisa, se formos muito rápido nisso, pode ser que entendamos que o que Paulo quer dizer aqui é que nós todos tenhamos o mesmo entendimento e a mesma luz e a mesma clareza sobre todas as situações, né, sobre todo aquilo com respeito a mandamentos e com respeito à vida na palavra que o Senhor tem nos dito. Pode ser que entendamos que aqui Paulo ele está rogando por uma unanimidade nos nossos entendimentos nesse sentido, nos assuntos, né, que não são fundamentais, né, dentro da nossa vida cristã. Mas tem algumas traduções que ele vai trazer algumas expressões que acredito que vai nos ajudando a ter uma compreensão com respeito a isso. Quando algumas traduções vai falar de nós estarmos ou de acordo, ou nós vivermos de uma maneira mais harmoniosa uns com os outros. Porque sim, é possível
em alguns temas nós temos diferenças de entendimentos, nós recebemos porções de luz diferentes e nós conseguirmos caminhar juntos, nós conseguirmos ombrear uns aos outros, nós conseguimos viver de uma maneira harmoniosa. Ele também, Paulo aqui, ele vai colocar, né, essa mesma disposição mental, que também a Revista e Corrigida, ela me ajuda também a entender melhor do que a tradução Revista e Atualizada, porque ali os tradutores, né, eles colocaram de nós, então, nós vivemos ou caminharmos no mesmo sentido. E acredito que esse é um ponto importantíssimo, irmãos, de nós nos perguntarmos, nos indagarmos como comunidade, se nós temos ido num mesmo sentido, se nós temos caminhado na mesma direção. Então, de novo, não se nós temos sido unânimes em todos os pontos, mas se o nosso desejo é sempre de caminhar em direção ao nosso Senhor Jesus. Nesse mesmo pensamento, nesse mesmo propósito, como também outras traduções eles vão trazer. E tem uma tradução também, eu não coloquei aqui, não vou lembrar qual é, mas é interessante porque também acredito que isso vai fazer total diferença para nós como comunidade, em nós caminharmos no mesmo espírito. E nós vemos esse apelo algumas vezes, né, de nós sermos unidos no mesmo espírito, que é diferente de unanimidade, que é diferente de uma uniformidade de pensamento, irmãos. Então, que o Senhor nos dê uma clareza melhor com respeito a isso, porque, sim, acredito que muitas vezes nós temos dificuldades de caminhar com aqueles que pensam diferente de nós. Esse não é o desejo do Senhor. O desejo do Senhor é que mesmo em situações assim nós possamos ombrear uns aos outros. E como exemplo, né, e é fácil talvez entendermos, quando, por exemplo, também ali em Romanos 12, Paulo ele vai listar ali alguns dons, e ele faz essa colocação, né, e ele traz o corpo como figura, falando do corpo com muitos membros, e que esses muitos membros eles não têm a mesma função, e isso é importante termos clareza com respeito às nossas funções no corpo de Cristo. Então, os membros eles não têm a mesma função, mas sim, somos corpo de Cristo, nós pertencemos ao corpo de Cristo. E com relação ao corpo de Cristo, o Espírito, então, ele dá a cada um de nós diferentes dons. E aí nós temos em Romanos 12, falando do dom de profecia, de ministério, do dom de exortação, de ensino, de contribuição, de presidência, de misericórdia. E também, nesse mesmo capítulo que lemos, é o mesmo capítulo, sim, que lemos em Efésios 4, no versículo 11, também esses homens que são dados como dons à igreja, quando fala dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas e dos pastores e mestres. Irmãos, que o Senhor nos ajude a vivermos de maneira harmoniosa, mesmo que nem todos serão apóstolos, nem todos serão evangelistas, nem todos serão profetas, nem todos terão o dom de misericórdia ou o dom da contribuição, mas que o Senhor nos ajude pelo Espírito dele a andarmos de maneira harmoniosa. Então esse é um ponto que eu gostaria que considerássemos diante do Senhor e que o Senhor nos capacite nessa concórdia, nessa harmonia no corpo de Cristo, nessa harmonia nos diferentes membros, nos diferentes dons, nos diferentes ministérios, nas diferentes realizações. Mas também, irmãos, dentro do nosso contexto cristão, temos um grande desafio de não cairmos no mesmo erro que os irmãos aqui em Corinto, né, eles caíram, porque já falamos disso algumas vezes, e de uma maneira muito superficial nós podemos olhar para os nossos movimentos como comunidade, como
parte do corpo de Cristo, como assembleia, e nós, nos nossos movimentos, pensarmos, né, que o Senhor está ali em todos eles, ou que em todos os movimentos que nós temos feito como comunidade, nós estamos fazendo para agradar o Senhor, ou como propósito glorificar o Senhor. E talvez eu colocando isso como exemplo, irmãos, poderia dizer, irmãos, nós estamos estudando aqui, mas nesse ajuntamento que estamos fazendo, esse não é um ajuntamento para o Senhor, a gente está juntando para nós mesmos. Se o nosso propósito não for glorificar o Senhor. Ou quando almoçamos, é um risco estarmos juntos almoçando e vendo toda aquela cena que aos olhos humanos ela parece muito bonita, e nós acharmos que por estarmos juntos, usando o nome de Deus, nós temos ali como centro a vontade do Senhor, temos como centro a própria presença do Senhor. Ou eu vou usar também como exemplo, tá, irmãos, de verdade, sem críticas, mas aos irmãos, né, que jogam vôlei, que jogam futebol, também a gente pode olhar para isso, e que nisso também nós precisamos glorificar ao Senhor. Nós temos a oportunidade de também glorificar o Senhor nos momentos de recreação, de lazer. E o Senhor deseja isso, mas pode também ser movimentos em que só o nome do Senhor, entre aspas, né, só o nome do Senhor está ali, mas a vida e a presença do Senhor não está ali. Porque estamos ali por causa de nós mesmos. E aí essa é a crítica que Paulo vai fazer no capítulo 11, com relação à ceia do Senhor e a maneira como os irmãos em Corinto, eles estavam participando da ceia do Senhor. E Paulo, ele é muito radical, ele é muito conciso, se diz, né? Ele é muito forte, muito firme. Quando inciso, eu fiquei na dúvida, inciso, ele é muito forte, ele é muito claro quando ele fala para os irmãos, vocês não estão ajuntando para melhor. Estou criticando vocês com respeito à ceia do Senhor, porque vocês não estão ajuntando para melhor, vocês estão ajuntando para pior. Então, sim, irmãos, é possível nós aqui na Rua Presidente nos ajuntarmos para pior. Se o nosso propósito ao nos ajuntarmos não for o Senhor, se o nosso propósito não for a vontade e a glória do Senhor, se nós não caminharmos no sentido do Senhor, em direção ao Senhor. Então, Paulo faz essa crítica. Então, quando vocês se reúnem, vocês não estão comendo, vocês não estão participando da ceia do Senhor. Porque quando vocês comem, cada um toma antecipadamente, né, de uma maneira muito apressada, de uma maneira sem considerar os outros, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E Paulo faz essa pergunta que ela também deveria e deve ecoar nos nossos pensamentos, porque é forte quando ele fala, ou vocês menosprezam a igreja de Deus, ou vocês dão um valor menor à igreja de Deus, vocês estão desdenhando a igreja de Deus. Porque, irmãos, todas as vezes que nós nos ajuntarmos por causa dos nossos interesses, todas as vezes que nós nos reunirmos para satisfazer as nossas vontades, nós estamos menosprezando, desprezando, fazendo pequena a igreja de Deus, que é o corpo de Cristo. Então, e aí Paulo fala, nisso, com certeza eu não vou louvar a vocês. Nisso não há louvor, irmãos. E o Senhor nos ajude a não pensarmos que, como povo de Deus, o caminharmos juntos, isso necessariamente significa que estamos fazendo a vontade de Deus. Porque, de novo, voltando ao início, precisamos constantemente estar diante do Senhor, buscando direção, buscando entendimento, porque sim, esse risco é real, de estarmos juntos em torno do nosso próprio nome e não em torno do nome do Senhor Jesus. Eu gostaria, como exemplo, pegar ali o Gênesis 11, quando fala da edificação ali da cidade de Babel. E também, para ficar claro, não estou colocando aqui, né, nessa continuidade, que aquelas pessoas eram pessoas que serviam a Deus.
Então, vou fazer essa distinção. Mas ali nós temos algumas lições com respeito a isso. Porque então em Gênesis, logo lá no primeiro versículo de Gênesis 11, então Moisés ele vai registrar que em toda a terra havia apenas uma linguagem, aí a gente precisa estar atento a isso também. Então em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Havia uma unidade ali, irmãos. Uma linguagem e uma maneira de falar. Então esses homens eles partem do Oriente, eles chegam ali na terra de Sinar, ou Sinear, como algumas traduções colocam, habitam ali e eles têm essa ideia. Façamos tijolos, queimemos-los bem, e os tijolos então lhes serviram como pedra e o betume de argamassa. E eles disseram, no versículo 4, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Voltando aqui no versículo 3, irmãos, e é importante nós entendermos o que foi usado, o que estava sendo usado para a construção daquela cidade, para a construção daquela torre, porque eles usam tijolos como pedras. E muitos irmãos, eles entendem dessa maneira que quando se fala de pedra na edificação da casa de Deus, isso traz referência à obra do próprio Senhor, a uma obra feita pelo próprio Deus. E quando nós temos essa expressão dos tijolos, eles sendo feitos ou usados pelos homens para edificação de alguma coisa, isso diz respeito a obras humanas. Porque, irmãos, nós homens, nós não fizemos as pedras. Então nós vamos até as rochas e aí nós vamos usar todos os artífices para, então, daquela rocha fazer pedras e fazer as construções em cima das pedras que foram, dessa rocha que foi desintegrada ou despedaçada. Mas quando a gente fala dos tijolos, esses tijolos eles são fabricados. Os tijolos eles são fabricados e eles são moldados de acordo com como nós queremos. Então nós podemos fazer tijolos de várias formas, existem nos dias de hoje tijolos de várias maneiras. E esse é um ponto, irmãos, também para clamar ao Senhor para Ele nos livrar no nosso contexto. Que o Senhor nos livre de que os nossos ajuntamentos, a nossa edificação, ela esteja sendo feita com tijolos, pelas nossas próprias mãos, pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio braço. Que o Senhor nos livre de pegarmos os tijolos e usarmos esses tijolos como pedras, sendo que a edificação da igreja, a edificação da casa de Deus, ela precisa ser feita com pedras. Então eles usaram tijolos como pedras. E no versículo 4 nós temos aqui a exposição do coração desses homens, quando eles falam, vamos edificar para nós uma cidade. E vamos tornar célebre o nosso nome, vamos fazer o nosso nome ser conhecido, ser grande, para que nós não sejamos espalhados por toda a terra. Irmãos, e esse é o risco que nós temos, de conseguirmos fazer um movimento coletivo, um movimento em que todos os irmãos participem, mas com um propósito completamente errado. Com algo centrado para nós mesmos, algo feito pelas nossas próprias mãos. E o Senhor então, Jeová, Deus, ele precisa intervir nessa situação. Ele então ele confunde a língua daqueles homens, daquelas pessoas, e aquilo, que aquelas pessoas, aqueles homens, eles não queriam, então eles não queriam ser espalhados pela terra, como juízo, o Senhor Deus, então, dentro dessa confusão de línguas que foi feita, eles são espalhados, eles são dispersos, e essa cidade, ela, então, no versículo 8, fala que ela cessou de ser edificada. E me lembrou um pouco, ali, quando, em Atos, no capítulo 5, nós temos aquela situação em que os apóstolos, alguns apóstolos são presos, depois eles são, também por uma intervenção divina, livrados da prisão, eles voltam à sinagoga e pregam, e ali no capítulo 5, no versículo 38,
Na verdade, pegando o 35, quando Gamaliel ele fala para o povo, né, para o sinédrio: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuado ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los. E nós precisamos ter essa tranquilidade diante do Senhor, que se alguma coisa ela está sendo feita, movida pelo próprio Senhor, pelo próprio Espírito de Deus, não vai ser destruído, não vai perecer. Mas quando a mão humana, naquilo que deveria ser feito apenas pelo Senhor, aquilo que é feito por mãos humanas, isso é cessado, isso é interrompido, é dispersado. Então, irmãos, que se consideremos diante do Senhor como comunidade, e se em alguma coisa, em algum movimento nosso, em algum ajuntamento, nós temos feito por causa de nós mesmos e por causa dos nossos próprios interesses, que o Senhor ele intervenha e que essa obra de edificação feita por mãos humanas ela possa cessar, que ela possa parar. Irmãos, também um pouquinho adiante desse texto, desse primeiro capítulo em 1 Coríntios, no capítulo 2, Paulo ele nos afirma que nós temos a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo e viver a realidade da mente de Cristo, isso vai mudar completamente o nosso comportamento, vai mudar completamente os nossos ajuntamentos, os nossos movimentos. Então nós temos a mente de Cristo, e uma vez que nós temos a mente de Cristo e temos clareza e realidade com relação a isso, e aí um texto que eu acho que nos ajuda bem a entendermos o que seria nós como igreja caminharmos no mesmo sentido, termos o mesmo parecer, termos uma mesma disposição mental. É um texto que eu sei que o Marcelo lembrou, eu acho que outro irmão também lembrou ali de Romanos capítulo 15, no versículo 5, quando Paulo fala que o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Para quê? Com qual objetivo? Qual a finalidade? Para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esse deve ser o propósito dos nossos ajuntamentos. Esse deve ser o propósito dos nossos serviços uns aos outros. Nós glorificarmos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E tendo essa mente renovada e vivendo a realidade da mente de Cristo, nós também viveremos essa realidade ali de Filipenses no capítulo 1, 27, quando Paulo fala para vivermos acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, e ele vai falando: no tocante a vós outros, que vocês estejam firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então a nossa luta conjunta, ela, de novo, sendo muito redundante, ela não se dá por coisas que nos interessam individualmente. Ela se dá por aquilo que interessa ao nosso Senhor. E nós precisamos, juntos, lutar e batalhar pela fé evangélica. E que o Senhor nos ajude, porque talvez uma dificuldade que nós temos, né, e isso como ser humano, é de nós não seguirmos a manada. Porque o movimento de manada, e isso é uma estratégia usada também no meio secular, mas que vai existir no meio cristão. Então, quando nós vemos muitas heresias sendo levantadas no meio cristão e nós vemos muitas pessoas seguindo a movimentos, a movimentos sem doutrinação, sem fundamentação bíblica, sem ter nada de Cristo ali, e as pessoas seguem ali por causa de outras pessoas que estão indo, de testemunho de outras pessoas, e há um risco de nós então seguirmos o movimento simplesmente porque a manada está indo ali. Mas precisamos também pegar como exemplo
a Josué e Caleb, e aí eu pego Caleb principalmente como exemplo, porque com relação a Caleb, o Senhor, Deus, ele, quando falando ali com Moisés, e o Senhor, depois que os espias, eles vão à terra de Canaã para espiar, para ver a terra, e eles voltam e eles desanimam o povo. Então, dos 12, 10 espias, eles tiveram esse espírito, né, de desencorajar o povo a prosseguir em obedecer ao Senhor. Josué e Caleb não. Eles perseveraram nesse propósito e eles procuraram encorajar o povo nesse propósito. Mas o povo tão desencorajado, tão desanimado que ficou, eles então até queriam apedrejar a Arão, a Moisés, a Josué e a Caleb, e eles queriam e desejaram levantar um capitão para levá-los de volta ao Egito. E aí Moisés, ele clama pelo povo, clama para que o Senhor não destruísse o povo dele, não preocupado, e isso é interessante a gente ver nessa trajetória de todo o êxodo de Israel até a terra prometida, porque muitas vezes o Senhor ele menciona sobre o destruir o povo e de Moisés mesmo fazer um novo povo, mas Moisés ele clama pela misericórdia do Senhor Deus. E Moisés ele fala, mas é por causa do seu nome, porque o que vão pensar as nações? Por causa do seu nome, Deus. Então a nossa preocupação última, ela sempre é o nome e o testemunho do nosso Senhor. E depois então dessa situação, Deus ele desvia o furor dele com relação ao povo, com relação àqueles incrédulos, sem desprezar o pecado que eles cometeram, e como consequência do pecado que eles cometeram, aqueles, né, de 20 anos para cima, eles não entrariam e não entraram na terra prometida. E ele fala no versículo 24 do capítulo 14 de Números que o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me. E também no ambiente coletivo, esse vai ser um desafio que nós temos, de olharmos os irmãos que precisam ser olhados e considerados, mas de nós sermos fiéis ao Senhor, em obedecermos ao Senhor, e mesmo que todo mundo, ou que a maioria esteja caminhando para um movimento, para uma direção que não leva direção ao Senhor, de encontro, ou ao encontro do Senhor, então nós precisamos ser firmes e fiéis e perseverar naquilo que o Senhor tem nos mandado fazer. E que haja em nós, irmãos, outro espírito, se a situação é essa, ou quando a situação for essa, que nós sejamos fiéis ao Senhor, crendo na palavra dele e sendo obedientes a ele. E se por um lado nós peguei como exemplo, né, nessa possibilidade em todos caminharmos numa mesma direção, e isso não necessariamente significar que estamos fazendo a vontade do Senhor, isso não significar que como igreja, nesse movimento, nós estamos fazendo isso para o Senhor, para os interesses do Senhor, para agradar e glorificar ao Senhor. Eu quero pegar um outro exemplo, em que sim, podemos fazer algo conjunto para agradar ao Senhor. E aí eu quero pegar como exemplo, e não vou, ainda que o desafio seja muito grande, mas já também em outras oportunidades compartilhei com os irmãos sobre esse contexto da restauração de Jerusalém e de Judá, ali em Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias. E eu queria só pegar algumas passagens dentro de todo esse contexto, porque eu acredito que elas vão nos ensinar. O Senhor deseja nos falar através delas, para que, como povo de Deus, nós perseveremos em obedecer ao Senhor. Então, logo ali no primeiro capítulo de Esdras, nós temos primeiro que o povo de Judá, o povo de Israel, eles ficaram cativos 70 anos em Babilônia, profetizado pelo Senhor, como consequência da incredulidade e da desobediência do povo de Deus quanto às leis dele.
Passados esses 70 anos, e aí só para termos um contexto um pouquinho melhor, no versículo 1, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Jeová por boca de Jeremias, despertou Jeová o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: Jeová, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa de Jeová, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E no versículo 5, então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa de Jeová, a qual está em Jerusalém. Irmãos, dentro desse contexto, e é importante nós entendermos porque 70 anos se passaram, muitos que eram do povo de Israel haviam nascido em Babilônia, e muitos que ali estavam, eles em Babilônia fizeram ali a sua casa, a sua terra, tinham seus negócios, e eles se estabeleceram ali. Muito diferente de quando a gente vai para Daniel, e nessa figura lindíssima, mesmo em Babilônia, Daniel, ao orar a Jeová, a orar ao Senhor Deus, ele ora voltado para Jerusalém. Porque ainda que ele estivesse em Babilônia, o seu coração e os seus olhos estavam em Jerusalém, aonde o Senhor Deus sempre desejou habitar. E nesse contexto, e a gente quando lê esses livros, nós, também com a ajuda de alguns irmãos que estudam sobre isso, não é todo o povo, né? E na verdade parece ser uma minoria do povo que estava em Babilônia, do povo de Israel, que eles retornaram para Jerusalém, porque também é completamente compreensível em que aquele povo que já estava estabelecido em Babilônia, que já tinham seus negócios, que já tinham uma vida confortável, eles voltarem para uma terra que estava completamente desassolada, completamente destruída, completamente queimada, eles, com certeza, o pensamento é: para que eu vou fazer lá? Vou lá para quê? Lá não tem nem condição de habitar. E eles escolheram permanecer em Babilônia, mas aqueles que se dispuseram, né, e aqueles a qual Deus despertou o coração, despertou o espírito, eles então, mesmo numa situação completamente contrária, completamente desfavorável, então esses do povo, né, eles retornam para Jerusalém, para reedificar a casa e a cidade de Deus. E no capítulo 3, no versículo 1, fala que eles, como um só homem, eles se ajuntaram em Jerusalém. E também, na outra vez, eu coloquei isso para os irmãos. Talvez seja uma maneira como nós precisamos compreender, porque sim, nós precisamos, né, como um só homem, e nos apresentar diante de Deus. Primeiro, voltando, né, anterior a isso, individualmente, nós precisamos nos dispor ao Senhor, para que num movimento em que vários irmãos, né, vários de nós se despertam para o Senhor e para a obra e para o serviço do Senhor, então nós coletivamente façamos esse serviço. E a primeira coisa que é feita, né, quando estes, como um só homem, eles se ajuntam ali em Jerusalém, e aí o versículo 2 de capítulo 3 fala que eles se ajuntaram e eles edificaram o altar do Deus de Israel para sobre ele oferecerem holocaustos, como estava escrito na lei de Moisés. E aí é o texto de Romanos 12, porque sem consagração, sem nos apresentarmos a Deus e os nossos corpos, né, a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, irmãos, o ajuntamento vai virar bagunça. Se o Senhor não for o centro, se nós não nos entregarmos a Ele, se nós não nos santificarmos a Ele, vai ser um ajuntamento sem
total sentido, irmãos. Então, que tenhamos claro que ao estarmos juntos, nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Precisamos clamar para que o Senhor ele santifique as nossas vidas. Precisamos clamar para que a obra da cruz ela seja viva e realidade em nossas vidas. E pegando aí o versículo 3 desse capítulo, é ainda que eles estivessem sob o terror dos povos, ainda que toda a situação ao redor ela seja contrária e ela seja uma situação adversa, uma situação hostil, mesmo assim, independente das circunstâncias, eles ofereceram sacrifícios, né? Eles ofereceram holocaustos a Jeová de manhã e de tarde. Então esse é um primeiro ponto, irmãos, nós nos consagrarmos ao Senhor. Mas outro ponto também na continuidade desse capítulo é o versículo 10, quando é dito que os edificadores eles lançam os alicerces do templo de Jeová. Então se apresentam os sacerdotes paramentados com trombeta, os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem a Jeová segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Quando também é um texto que sobre esse alicerçamento, esse fundamento que precisa existir na nossa comunhão e na nossa vida de corpo. Quando nós lemos ali no final do Sermão do Monte, né, é a maneira como o Senhor Jesus ele termina falando daquele texto que também a gente usa muito com os nossos filhos, sobre o homem que construiu sua casa sobre a rocha, o homem que construiu sobre a sua casa sobre a areia. E em Lucas, no capítulo 6, quando ele se refere também a esse texto de Mateus 7, é uma informação extremamente importante, porque ali fala que esse homem que construiu a sua casa, que edificou a sua casa sobre a rocha, fala que ele cavou uma profunda vala e nessa vala ele colocou os alicerces da casa. Então também, irmãos, um erro nosso seria pensar que o fato de estarmos juntos isso já é suficiente, mas não. Há uma necessidade de uma consagração individual e coletiva. E isso também não é o suficiente, porque, irmãos, nós precisamos estar fundamentados na palavra do Senhor. Precisamos conhecer aquilo que o Senhor deseja de nós, porque senão vamos estar juntos sem saber o que fazer. Se nós não sabermos, se nós não estivermos diante do Senhor, sem clamar ao Senhor, para Ele nos revelar a vontade dEle como comunidade, os nossos movimentos, eles vão ser movimentos de rotação, sem sair do lugar, sem entender para onde estamos indo. Então também há essa necessidade de nós estarmos bem alicerçados na palavra, nas escrituras, na doutrina dos apóstolos, e que o Senhor nos ajude com relação a isso. Porque esse é na continuidade aí no capítulo 4 de Esdras, esse é o trabalho que o inimigo vai fazer, que o inimigo tem feito, e esse é um risco real que existe no nosso meio, como comunidade aqui, como povo de Deus. Porque no capítulo 4, versículo 4, fala que então, os povos, né, as gentes que viviam, quando o povo retorna para Jerusalém, existiam em cidades ao redor outras gentes que não eram de Israel e que eram inclusive de povos inimigos de Deus. E essas gentes, eles então, aqui usando essa expressão do capítulo 4, versículo 4, que eles desanimavam o povo de Judá, inquietando no edificar todos os dias de Ciro. E se nós pensarmos que em algum momento, irmãos, da nossa vida cristã, individual, coletiva, se nós pensarmos que em algum dia nós poderemos baixar as guardas, né, baixar a guarda e pensar que nós não precisaremos lutar a batalha daquele dia. Então, o que vai acontecer conosco provavelmente é o que é relatado ali em Ageu, no capítulo 1, quando, através de Ageu, o Senhor ele faz essa pergunta, né? Através de Ageu, ele fala ao povo e faz a pergunta quando ele fala que o povo, né, diz: não veio ainda o tempo em que a casa de Jeová deve ser edificada. Aí vem a palavra de Jeová por intermédio do profeta Ageu e diz: acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas, em casas luxuosas, em casas de fino acabamento,
enquanto esta casa, né, a minha casa, a casa de Deus, permanece em ruínas? Irmãos, e é o que nós falamos na semana passada, porque muitas vezes nós conseguimos, de alguma maneira, entender que uma vida cristã é uma vida voltada apenas para mim mesmo. É uma vida em que eu me preocupo com as minhas coisas, com os meus interesses, com aquilo que me interessa, com os meus planos, com as minhas metas, e eu esqueço das coisas referentes à casa do Senhor. Então eu trabalho, eu gasto toda a minha energia, toda a minha força naquilo que é para mim, e deixo de lado aquilo que é do Senhor. E o Senhor continua dizendo, né, tragam madeira e tragam madeira para edificar a minha casa, mas a minha casa, né, permanece em ruínas, enquanto que a casa de vocês, elas permanecem aí luxuosas, né? Então vocês correm por causa da casa de vocês, enquanto que a minha casa permanece em ruínas. E esse é um risco que nós vamos correr. Se a nossa mente não for renovada, se nós não entendermos que diariamente nós precisamos batalhar contra o nosso inimigo comum, que o Senhor nos livre de baixarmos a guarda, que o Senhor nos livre de permitirmos, né, que a nossa corrida e a nossa energia sejam gastas conosco mesmos, né, com a nossa miserável vida e não com a bendita vida da Igreja de Deus. Eles, no capítulo 5, de Esdras, eles retornam para reedificar, né, para continuar a construção ali da casa do Senhor. Um ponto que eu não havia atentado é que no capítulo 5, fala ali no versículo 2 que os profetas que haviam referido a palavra de Deus, eles também estavam ajudando ali na edificação. E nós olhamos para a necessidade de edificação da casa de Deus de uma maneira como de fora, sem percebermos que todos nós somos convocados a esse serviço, todos nós somos convocados a trabalharmos pelo Senhor. Irmãos, terrível erro, terrível entendimento é esse, em nós não nos colocarmos como pertencentes a essa situação, a esse contexto e a esse trabalho de edificação. E caminhando para o final, porque ao colocarmos todas essas coisas, né, e quando a gente traz para o nosso contexto específico, e dentro disso que eu tenho colocado para os irmãos, há essa possibilidade, irmãos, de muitas vezes aquilo que diz respeito à nossa assembleia, aquilo que diz respeito aos irmãos como um todo, né, aquilo que é do interesse do Senhor, há essa possibilidade de nós nos colocarmos de lado e então permitimos que as coisas elas vão acontecendo, eles lá e eu aqui. E é muito bonito quando em Neemias, na reconstrução do templo de Jerusalém, e ali pegando todo o capítulo, os irmãos vão ler, lá é usada várias expressões e elas todas trazem o mesmo sentido, e isso vai falar dessa necessidade de uma harmonia, de uma comunhão, de um trabalhar junto, de um ombreamento, quando na reconstrução, então, nos muros de Jerusalém, é usada expressões como junto a ele edificaram os homens de Jericó, por exemplo, ao seu lado edificou Zacur, ao seu lado, junto deste, junto ao lado dele, depois dele. Então são expressões que quando a gente vai lendo esse relato em Neemias 3, isso vai mostrando que nesse trabalho de reedificação ou de edificação, há necessidade de estarmos juntos, há necessidade de todos nós pegarmos, né, as nossas ferramentas para contribuirmos na edificação da casa de Deus. Irmãos, todos nós precisamos estar um ao lado do outro. Então, não existe na casa de Deus um trabalho individual, um trabalho isolado, um trabalho autônomo. Nós não fomos chamados para servirmos sozinhos. Cada um sim foi chamado com um dom, com um ministério, mas não para servirmos sozinhos. Somos chamados para estarmos sujeitos uns aos outros,
para sermos servos uns dos outros, para trabalharmos juntos, irmãos. Então, quando a nossa busca, né, e aí usando justamente esse contexto cristão, quando o que me interessa é o meu ministério, e eu faço dele o que eu quiser, e os irmãos não têm que saber disso, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, e eu trabalho da maneira como eu quero, da maneira como eu tenho entendido que o Senhor tem me falado. Quando eu tenho esse coração voltado para mim, e voltado para o meu dom, voltado para o meu ministério, pensando que o meu dom e o meu ministério, o fim deles é eles mesmos, sem entender que são ferramentas em que o Senhor usa para a edificação da igreja, então nós nos distanciamos dos irmãos e deixamos os irmãos trabalhando, e eu faço o meu trabalho aqui de uma maneira completamente solta, de uma maneira completamente autônoma. E que o Senhor, Ele nos dê o mesmo coração que, e aí eu até coloco Daniel, Esdras, Neemias, porque em Esdras 9, então finalizando o capítulo, o livro de Esdras, e talvez, irmãos, eu estou falando isso aqui, um pouquinho daquilo que o Celso colocou na semana passada no fechamento, né, talvez com uma pá, e distribuindo e falando, não, isso não é comigo, esse pecado não é meu, essa transgressão não é minha, não, eu tenho andado de maneira certa, mas talvez a gente não tenha a capacidade de nos incluir junto aos irmãos, de entender essa realidade de corpo, de membros uns dos outros, porque um membro desconectado, um membro fora do corpo, ele é um membro que não vive, ele é um membro que não tem vida, ele é um membro morto. E considerando essas coisas, também de fora a gente olha e fala, os irmãos eles precisam resolver essas situações, isso aqui não está bom, e a gente começa a criticar os irmãos, e nós não nos incluímos na situação como agentes para edificação, como agentes contribuidores para a vontade de Deus. E é muito bonito quando em Esdras, no capítulo 9, Esdras então ele se coloca com o povo, e também para ficar muito claro, né, os nossos atos, os nossos pecados. Então nós individualmente precisamos nos responsabilizar por eles, e as consequências elas são consequências individuais. Então não é disso que eu estou falando, mas estou falando da capacidade de nós olharmos uns para os outros, de nós olharmos as nossas falhas, ou quem sabe, né, de nós olharmos o pecado do nosso irmão, a queda do nosso irmão, de nós chorarmos, não no sentido de acobertarmos, não no sentido de nós não vermos as gravidades dos pecados, né, ou a gravidade do pecado, mas de nós olharmos para o irmão sem crítica, mas com um coração de misericórdia, um coração choroso, pranteoso, um coração entendendo que a dor dele é a minha dor, um coração entendendo que, irmão, se um sofre, todos devem sofrer. Mas quando eu estou longe, quando eu estou distante dos irmãos, quando eu estou distante da vida coletiva, da vida da igreja, eu não tenho essa capacidade, irmãos. Eu não consigo, eu vejo um irmão em pecado, eu vejo um irmão caindo e eu vou criticar o irmão, sem clamar ao Senhor para que aquele irmão volte ao arrependimento, volte à sobriedade. Então que o Senhor nos livre dessa desconexão. E Esdras, então, ele usa essas expressões de inclusão quando ele fala das nossas iniquidades, quando ele fala ao Senhor da nossa culpa, quando ele fala estamos em grande culpa, quando ele coloca que nós deixamos os teus mandamentos, as nossas más obras, a nossa grande culpa. Esdras, então, ele se coloca junto com o povo, ainda que talvez pontualmente alguns pecados não fossem os pecados dele, mas ele consegue se ver como um só povo, como um só corpo. E Neemias, quando começa o seu livro, ele também tem esse mesmo espírito, esse mesmo coração, porque é interessante, porque Neemias ele era copeiro do rei, ele vivia no palácio, ele vivia extremamente confortável, e quando um dos seus irmãos relata, né, ele pergunta por aquele que chegou a ele, como que estão os meus irmãos, como que estão aqueles que escaparam do exílio, que fugiram, que estão em Jerusalém, e ele sabe então, né, através daquele seu irmão, que Jerusalém estava com os muros derribados, as suas portas queimadas, e que o povo estava vivendo em grande miséria e desprezo.
Neemias, então, ele, no versículo 4 do capítulo 1, ele fala que ouvindo essas palavras, ele assentou-se, ele chorou, ele lamentou, e ele, tudo isso por alguns dias, ele jejuou e orou ao Senhor. E nesse espírito, irmãos, porque, de novo, isso mostra o nosso coração como comunidade. Mostra como está o nosso coração como comunidade. Se nós temos a capacidade de sofrer com os nossos irmãos ou não. Se nós temos a capacidade de nos incluir na coletividade dentro desse contexto. E se muitas vezes as nossas falhas, a nossa ruína, a nossa miséria, se como povo de Deus, se isso não nos contrista, se isso não nos causa angústia, se isso não faz com que nós levantemos ao Senhor um clamor, clamando por misericórdia, clamando por restauração, mas se nós olhamos para essas situações com críticas, Senhor, irmãos, os nossos corações, eles estão centrados em nós mesmos. E Neemias usa essas expressões muito parecidas com Esdras, né? Como temos cometido pecados contra ti, nós temos pecado, nós temos procedido de todo corruptamente contra ti, nós não temos guardado os mandamentos. E que o Senhor nos ajude, porque Neemias, no capítulo 2, ele coloca que ele estava ali diante do rei, ele nunca esteve triste, com um semblante triste diante do rei, a ponto do próprio rei perceber e perguntar por que você está triste. Lá fala que Neemias, temeu profundamente, porque, irmãos, o estar triste diante do rei, o demonstrar, né, o manifestar a tristeza diante do rei naquela época poderia ser a sentença de morte de Neemias. Então Neemias, ele teme, porque tamanha era a preocupação dele com os irmãos, tamanha era a preocupação dele com o povo de Deus, com a cidade de Deus, com Jerusalém, que ele não conseguiu esconder isso no semblante. E o seu semblante manifestou mesmo diante de Deus, mesmo diante do rei, mesmo em risco à morte. Ele não conseguiu. E o seu semblante manifestou a tristeza do coração. Irmãos, é isso que precisamos. Um coração para os irmãos. Um coração que enxerga o todo. Um coração que vive a realidade do corpo. E, finalizando, primeiro, também em Efésios no capítulo 4, né, isso, porque, irmãos, talvez, se eu não conseguir ser claro na mensagem, mas dentro dessa necessidade de uma realidade de vida coletiva, irmãos, nós somos diferentes. Nós temos diferentes dons. Nós temos diferentes ministérios. Há pluralidade no corpo de Cristo. E o próprio Senhor Jesus, né, quando viveu nessa terra, quando exerceu o seu ministério como homem, ele, ao chamar os discípulos, né, ele chamou um zelote, que era um judeu que vivia com a espada, pronto para lutar, para restabelecer o reino a Israel, o reino físico. Então, pronto para lutar a revolução. E nós tínhamos um publicano, considerado pelos próprios judeus como inimigos e traidores do povo judeu. Então, publicanos que eram judeus, que trabalhavam para o Império Romano, e por causa disso, e também de outras coisas mais, eram considerados traidores. E o Senhor Jesus, ele teve essa capacidade de colocar dois extremos em um mesmo ministério, para cumprir o mesmo propósito. E nós precisamos entender essa realidade que é dito aqui em Efésios 4:15, quando Paulo nos diz para nós, então, seguindo a verdade em amor, para nós crescermos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, segundo algumas traduções colocam segundo o harmonioso trabalhar de cada parte. Então, à medida que cada parte trabalha fazendo a sua função, então isso vai efetuar o próprio aumento
para a edificação de si mesmo em amor. Então, o aumento do corpo. Então, o nosso trabalhar, o nosso edificar é visando o corpo de Cristo. É visando o aumento do corpo de Cristo, a edificação do corpo de Cristo. Porque se nós temos, irmãos, e aí foi a maneira como o Senhor nos conduziu hoje, no início da reunião, porque se nós temos ali no exemplo de Babel, aquela situação em que havia apenas uma linguagem, em uma mesma maneira de falar, e nessa situação, por um coração inadequado diante de Deus, aqueles homens sendo dispersos sobre a terra, hoje o Senhor faz um trabalho contrário. Hoje, né, aí eu quero terminar lendo com os irmãos, texto que também cantamos, né, em Apocalipse capítulo 5. Porque quando o nosso coração ele é um coração contrário ao Senhor, contrário à sua vontade, um coração buscando os nossos próprios interesses, o Senhor precisa agir, o Senhor precisa interromper e o Senhor precisa nos dispersar. Então, se mesmo que o contexto era de unidade ali em Babel, mas o Senhor precisou levar confusão àquela situação para que a vontade do homem, né, não fosse estabelecida e não permanecesse. E é lindo porque na obra da cruz, no trabalho que hoje o Senhor Jesus faz, ele é um trabalho inversamente contrário. Apocalipse 5, no versículo 9. Digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, se no início da história da humanidade nós tínhamos apenas um povo, uma tribo, uma língua, uma nação, e por causa de um coração e uma mente corrompida, o juízo do Senhor teve que ir sobre aqueles homens e eles então serem dispersos. O Senhor Jesus faz esse trabalho de comprar de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação, aqueles que Ele deseja que pertençam a Ele e que vivam para o seu propósito. E aí 2 capítulos depois, no versículo 9 também. Então, se nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, se nós, como diferentes povos, diferentes línguas, diferentes nações, diferentes tribos, fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, fomos comprados, então, para que, ali no meio do versículo 9, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, nós clamemos em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Porque, irmãos, fomos comprados pelo sangue do Senhor para estarmos diante dele. E a continuação desse texto aqui do capítulo 7. E nós estaremos diante do Senhor eternamente, clamando santo, santo, santo e servindo a ele eternamente. Então, como diferentes tribos, línguas, povos, nações, nós somos chamados hoje a estarmos diante do Cordeiro, servindo a Ele e vivendo para Ele. Então, que o Senhor, Ele ganhe os nossos corações, que o Senhor nos dê uma nova visão, um novo entendimento, uma nova realidade, irmãos, para, de verdade, nós não vivemos para nós mesmos, nós não buscarmos os nossos interesses, porque, irmãos, pecado e a mente corrompida não devem fazer parte da comunidade cristã. Nós precisamos ter as nossas mentes renovadas, que o Senhor, Ele nos ajude, que Ele, pelo Espírito dEle, Ele consiga esse trabalhar nas nossas vidas.